quando você lida com os bastidores da vida, os discursos começam a perder força, sabe? Porque existe uma diferença de palavra e sangue. Uma coisa é você falar qualquer ideia que você tenha. Outra coisa é a experiência da ideia na realidade. Nada é mais forte do que a experiência da realidade. A realidade se impõe por si só. Quando você começa a lidar como um psicólogo clínico com o bastidor da vida, meu filho, você pode fazer o discurso que for na minha frente. Se eu for intelectualmente honesto, o seu discurso não cola. Porque você diz uma coisa e eu acabei de falar com 2, 3 pessoas que estão com a vida desmoronando por seguir o que você disse que era a melhor coisa do mundo. Você vai fazer o quê? Você vai tentar me convencer como? Assim, de um lado eu tenho sua saliva, do outro lado eu tenho o sangue do pessoal. Você vê pessoas com esse discurso que elas mesmas não vivem a vida que pregam, né? Porque é impossível, cara. Veja, é muito complicado você lidar contra a realidade, sabe? Isso aqui é um ponto que eu acho que toda a trajetória de Jordan Peterson, inclusive pública, deixando muito claro que a realidade ela é algo contra o qual você não tem como lutar, e se você tentar lutar, ela vai lhe destruir. Então, assim, a realidade é o seguinte: ou você se alia com ela, ou você é destruído por ela. E a sanidade psíquica nada mais é do que um movimento de assentimento à realidade. E teu sentimento, a emoção não tem nada a ver com a realidade, né? Não, a emoção ela faz parte da percepção do real. Essa separação também de razão e emoção é complicada, né? Porque senão você está falando de um homem que não existe. Porque o homem que existe, ele ao mesmo tempo ele intelige, mas ele intelige com o intelecto e com a emoção. A percepção não necessariamente tem a ver com a realidade. Você Sim, pode não. perceber aquilo, acreditar que aquilo é daquele jeito e a realidade é totalmente diferente. Exato. Tá todo mundo te fala, não, cara. Tanto que a sanidade é esse movimento. Então, se eu acho que o livro é um livro e não um jacaré, você pode dizer, não, seu pensamento está correto, você é um indivíduo saudável. Se eu vejo esse livro aqui e acho que ele vai me devorar, você vai dizer, cara, tem alguma coisa errada com você. Não, mas eu tenho certeza que ele vai me devorar. Exato. O que é que você percebe como errado? É a discrepância que existe entre o que você pensa que a coisa é e o que a coisa é de fato. Ou seja, todo o movimento de sanidade humana e de estabilidade psíquica está em você assentir as coisas tais quais elas são. E aí você vê um problema dos discursos e da ideologia. Porque aí você bota uma barreira, né? Então tem a coisa tal qual ela é, você vai tentar buscar saber dela. Só que maior do que ela deve estar a ideia. Então vira aquela frase: você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Você vai acreditar no que eu estou dizendo ou que nos seus olhos estão vendo? E aí todo movimento ideológico, sobretudo o movimento ideológico moderno, é uma tentativa de superação do real pela ideia. Entra naquela discussão que nós estávamos tendo anteriormente, né? E a ideia ela é muito sedutora porque dentro da sua cabeça a ideia é o que você quiser. Você não deve nada à realidade, entendeu? Você vira uma espécie de divindade, assim. Você recria o mundo à imagem e semelhança da sua escuridão interior. Verdade. Então é muito confortável, entendeu? Sim, muitos desses críticos, ele tem essa desconexão da realidade muito forte. Uma das coisas que ele aponta são pessoas querendo corrigir o mundo que não arrumaram a própria cama. E isso claramente é uma coisa que está acontecendo. Você vê jovens que não pagam boletos ainda querendo dizer como você deve fazer na sua vida. Se só pessoas que pagam boleto votassem nas eleições, não importa o valor do boleto, pode ser um boleto de R$2. Contanto que só pessoas que pagam boleto e votem na eleição já daria uma diferença bastante grande. E aí as pessoas começam ele está muito preocupado com a ideologia, inclusive tem uma conexão entre ideologia e dificuldades psíquicas, que aparece muito forte. Até no último fórum que eu tive dele, teve uma palestra de um outro pesquisador americano chamado Jonathan Haidt, que ele mostrava a correlação entre ideologia e problemas psíquicos. E ele mostrava que hoje nos Estados Unidos tem um grupo que preocupava muito ele, especialmente mulheres jovens com baixíssima religião e alta ideologia progressista, especialmente essa ideologia mais woke, no nível mais hardcore, é a maior incidência de problemas psicológicos, né? Então, o Haidt, falando isso, ele sequer é um cara da direita, ele está falando isso, na verdade, simplesmente ele olhou os números e falou, olha gente, isso aqui é uma realidade. Um dos pontos também tem muito tema de desestruturação familiar, uma série de coisas associadas a isso. Então, o Jordan Peterson, sem dúvida, leva muito isso em consideração, né?